Papo de Esporte, o seu podcast semanal. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Faria, tô aqui também com o Gutinho e a partir de agora o Papo de Esporte está no ar. O Papo de Esporte é o seu podcast semanal e a gente faz aqui um resumão de tudo que aconteceu ao longo da semana nas principais competições esportivas no Brasil e no mundo. E claro, conta pra você o que vem por aí no final de semana. Então vem com a gente! Vamos juntos nessa segunda-feira. Começo falando sobre a rodada de número 11 do Brasileirão, que continuou, mas ainda não terminou. Relembrando os jogos que foram antecipados, o São Paulo venceu por 1-0 o Atlético Paranaense, o Corinthians venceu o Bahia por 3-2 na Neoquímica Arena. Jogaram neste final de semana Bragantino e Ceará no Nabi Abichedid e o Bragantino venceu 4-2. O Fortaleza venceu o então líder do campeonato internacional por 1-0 no Castelão. Em um grande jogo no duelo de Atléticos, o Mineiro se deu melhor e venceu por 4-3 em Goiânia. Grêmio e Palmeiras ficaram no 1-1 na Arena. O Coritiba venceu o Vasco por 1-0 com gol de pênalti. Botafogo e Santos ficaram no 0-0 amargo para o Peixe no Engenhão. E o Sport venceu o Fluminense por 1-0, apesar de grande pressão do tricolor na etapa final. Jogo adiado da rodada, Flamengo e Goiás se enfrentam no dia 13 de outubro para completar a rodada de número 11 da competição. Agora o líder é o Atlético Mineiro, que tem 21 pontos. O Inter tem 20, São Paulo e Palmeiras 18 pontos. Vasco e Flamengo têm 17. O Santos soma 16 pontos, Fortaleza 15, Fluminense e Sport 14 pontos. Virando a página, vemos o Ceará com 13, Grêmio também 13. Corinthians e Atlético Goianiense têm 12 pontos. O Atlético Paranaense, assim como o Coritiba, tem 11. O Bragantino é o 17º colocado, já no Z4, com 10 pontos. Mesma pontuação do Botafogo. O Bahia tem 9 e o Goiás soma 8 pontos na competição. Na artilharia lidera Thiago Galhardo, com 8 gols. Cano e Marinho são os vice-artilheiros da competição, com 7 gols marcados cada um. Problemas para o Flamengo na Libertadores. O Flamengo recebeu no início da noite deste domingo o resultado dos testes de coronavírus feito na delegação que está em Guayaquil, no Equador. E a notícia é das piores. 6 jogadores acusaram positivo para o vírus e estão fora da partida de amanhã contra o Barcelona de Guayaquil, pela 4ª rodada do Grupo A da Libertadores. Os jogadores que testaram positivo são Diego Ribas, Maurício Isla, Bruno Henrique, Michael, Mateuzinho e Felipe Luiz. Segundo informações, o teste de Marcos Braz também havia dado positivo. Porém, no exame de contraprova, o resultado foi negativo. O Flamengo informou que os 6 jogadores estão assintomáticos e em isolamento na concentração. Diante das circunstâncias, o clube deixou de sobreaviso todos os inscritos da base que estão no Brasil, para que eles possam viajar a qualquer momento, caso seja necessário. O Flamengo não cogita deixar os contaminados no Equador cumprindo quarentena. No momento, o clube trabalha uma logística para que todos possam voltar ao Brasil. A Conmebol informou também que a partida de amanhã, em Guayaquil, contra o Barcelona, está confirmada. A confederação entende que o aumento para 50 inscritos por clube foi aprovado justamente pensando em casos como esse de contaminados, e não há motivos para o adiamento. Todos os presentes no evento deverão apresentar teste negativo 24 horas antes da partida. Flamengo então desfigurado para enfrentar o Barcelona nesta terça-feira. Futebol inglês, Gareth Bale provavelmente voltará a vestir a camisa do Tottenham. Segundo diversos veículos ingleses, o atacante de 31 anos está muito perto de deixar o Real Madrid após 7 temporadas. Os canais BBC e Sky Sports, os jornais Guardian e Independent e o jornalista Fabrício Romano estão entre aqueles que dão a contratação como questão de tempo. As negociações são complexas por conta do alto salário de Bale, na faixa de 600 mil libras, 4 milhões na cotação atual, por semana. Os dois clubes vêm negociando nos últimos dias e devem chegar a um acordo por empréstimo, com o Real Madrid bancando parte dos vencimentos. Revelado pelo Southampton, Bale defendeu o Tottenham entre 2007 e 2013, quando disputou 203 jogos e marcou 55 gols. Sua contratação por parte do Real Madrid, por 101 milhões de euros, chegou a ser a mais cara da história. Pelo time espanhol, foram até agora 251 partidas e 105 gols. Bale próximo então de fechar com o Tottenham. Me despeço sobre NBA, a bola que saiu das mãos de Anthony Davis no último segundo e caiu dentro da cesta já com o cronômetro zerado, resumiu o que foi o jogo emocionante entre Lakers e Nuggets, realizado na noite deste domingo na bolha da NBA em Orlando.
Depois de contestar os míseros 16 votos recebidos dos 101 para MVP da temporada regular, prêmio que ficou para Giannis Antetokounmpo, LeBron James começou endiabrado, marcando 20 pontos só no primeiro tempo e fechando com um duplo-duplo. Ele e Davis embalaram a vitória de 105-103 pela final da Conferência Oeste. Com o resultado, os Lakers abrem 2-0 na série, não se esquecendo de que os Nuggets já por 2 vezes viraram de 3-1 e se classificaram à fase seguinte da NBA, que promete fortes emoções na final da Conferência Oeste. Vamos juntos nessa terça-feira! Começo falando sobre tênis e Novak Djokovic. Apesar da valentia de Diego Schwartzman, que viveu uma grande semana após eliminar Rafael Nadal nas quartas de final, o título do Masters 1000 de Roma ficou mesmo com o grande favorito. Número 1 do mundo e com apenas uma derrota em toda a temporada, Novak Djokovic sofreu no início, mas rapidamente tomou as rédeas da partida e venceu o baixinho argentino por 2-0. Parciais de 7-5 e 7-3 em 1 hora e 54 minutos, para conquistar o troféu na capital italiana mais uma vez. Foi o 5º título de Djokovic no Masters 1000 de Roma, tendo vencido também em 2008, 2011, 2014 e 2015. Com o resultado, o sérvio soma ainda mais 400 pontos no ranking mundial, uma vez que superou o vice-campeonato de 2019 e aumenta a diferença para o segundo colocado no ranking, Rafael Nadal. Novak Djokovic vence Schwartzman e é o campeão do Masters 1000 de Roma. Hora do adeus. A trajetória de Luis Suárez no Barcelona chegou ao fim depois de 6 anos. É o que garantiu a imprensa espanhola ontem, quando o atacante uruguaio teria chegado a um acordo para a rescisão contratual com a equipe. Nem o Barça, nem o jogador ainda se manifestaram oficialmente sobre a sua saída. E o destino do jogador, entretanto, ainda segue em aberto. A informação foi publicada pela rádio RAC1 e pelos principais diários esportivos da Catalunha, que garantiram que Suárez e Barça enfim se acertaram e chegaram a um acordo satisfatório para as duas partes. O atacante teria aberto mão de parte dos salários que teria a receber no ano restante de seu contrato, e o Barça desistiu de obter uma compensação financeira do próximo clube do uruguaio. Luis Suárez, de 33 anos, deve estar então de saída do Barcelona, segundo informações da imprensa catalã. E aí, saudade da seleção brasileira em campo? A Conmebol confirmou ontem horários e locais das primeiras 2 rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A seleção brasileira joga em São Paulo contra a Bolívia e em Lima, diante do Peru, em outubro. A apresentação do time de Tite está prevista para o dia 5 de outubro. Os jogadores estão liberados depois da segunda partida, no dia 13, que acontece no Peru. No informe da Conmebol, a Confederação Sul-Americana comunica que ainda aguarda a versão final do protocolo de partidas internacionais da FIFA. As seleções divulgaram as suas listas, ou pré-relações, para as partidas desde a última semana. Equipes como Argentina, Paraguai e Uruguai convocaram atletas que atuam no Brasil e devem ficar fora de 2 a 3 rodadas do Brasileirão, que seguirá normalmente durante a data FIFA, a primeira de 2020 na América do Sul. Depois de um calendário atrasado em virtude da pandemia da Covid-19, o Brasil voltará a campo então. Os jogos da seleção, anote aí, acontecem nos dias 9 de outubro em São Paulo contra a Bolívia às 9h30 da noite e no dia 13 de outubro em Lima às 9h15 contra o Peru. Brasil de volta a campo agora pelas eliminatórias para a Copa de 2022. Me despeço falando sobre Libertadores da América, porque hoje entram 2 brasileiros em campo e os 2 entram pressionados. Pelo Grupo A, o Flamengo visita o Barcelona de Guayaquil cheio de problemas. A bola rola às 19h15 no Monumental de Barcelona. Já o São Paulo de Fernando Diniz visita a LDU às 9h30 da noite no estádio Casablanca. Na classificação, o São Paulo tem 4 pontos, está em terceiro lugar. A LDU lidera com 6 e o River também tem 4 pontos, mas tem um jogo mais fácil contra o Binacional. E a situação do tricolor paulista pode se complicar bastante na sequência da competição, caso não consiga vencer hoje. Voltando a falar sobre o Flamengo, porque tem diversos problemas para escalar o time. Domenech Torrent tem dor de cabeça para conseguir colocar 11 jogadores em campo hoje. Isso porque 6 testaram positivo para a Covid-19, como você já acompanhou conosco.
Além disso, Gabigol está lesionado e Gustavo Henrique está suspenso. Então, atualizando a lista para você, torcedor, é o seguinte: quem está fora da partida de hoje? Gabigol com lesão na coxa direita, Gustavo Henrique suspenso por ter sido expulso e os jogadores com o Covid-19: Isla, Felipe Luiz, Diego, Bruno Henrique, Michael e Mateuzinho. O Flamengo convocou de última hora os atletas Natan, zagueiro, João Lucas, lateral direito, Guilherme Bala, atacante, e Rodrigo Muniz, também atacante, mas eles devem chegar direto para a partida, pois não há tempo hábil para que participem de alguma atividade. João Lucas será a solução para o maior problema da equipe no momento, que é a lateral direita. Afinal, Isla e Mateuzinho estão entre os infectados. No ataque, sem Gabigol e Bruno Henrique, Pedro será a principal referência. Além dele, apenas outros 2 jogadores do setor estão à disposição: Vitinho e Lincoln. Se quiser deixar apenas Pedro como referência, Dom tem a opção de escalar os volantes Arão e Thiago Maia e povoar o setor de criação de meio de campo com Gerson mais adiantado, ao lado de Everton Ribeiro e Arrascaeta, por exemplo. Vamos juntos nessa quarta-feira! Começo falando sobre o Flamengo, que venceu e está de volta ao Brasil depois da vitória por 2-1 para cima do Barcelona de Guayaquil. E o time desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira, após 5 dias de estadia no Equador para compromissos da Libertadores. A delegação chegou ao aeroporto internacional Tom Jobim por volta das 5h45 da manhã e foi recebida por uma equipe médica após surto de Covid-19. Os jogadores infectados que ficaram fora do jogo de ontem chegaram num voo à parte durante a madrugada. Internamente, o clube trabalha com alerta ligado para a possibilidade de novos casos da doença. Com o resultado em Guayaquil, o Flamengo foi a 9 pontos e ocupa a 2ª posição do Grupo A da competição continental. Num primeiro momento, a equipe vira a chave para o Brasileirão, no próximo domingo, às 16 horas, contra o Palmeiras no Allianz Parque. Mas ainda aguarda a resposta da CBF após um pedido de adiamento. E é sobre esse pedido que a gente fala agora. O Flamengo pediu à CBF que remarque para outra data a partida contra o Palmeiras, prevista, como a gente falou agora, para o próximo domingo em São Paulo. Em documento assinado pelo vice-presidente Rodrigo Dunchi de Abranches, o clube alega prejuízo técnico por conta da contaminação de 7 jogadores com Covid-19. O Palmeiras discorda do pedido do Flamengo. Na argumentação, o Flamengo diz que o cenário é excepcional porque os jogadores conviveram por 8 dias durante a viagem e é possível que exista casos de falso negativo no restante do elenco. O clube ressalta ainda o risco de novos contaminados e define como surto da doença na delegação. Inclusive, essa é uma outra preocupação do clube rubro-negro, né? Porque existe a possibilidade de que novos jogadores tenham contraído a doença e ainda não tenham apresentado resultado positivo. Por isso, também uma preocupação muito grande internamente no Flamengo com essa possibilidade de o surto ser ainda maior e de terem mais de 7 jogadores infectados com a doença. Agora, o Palmeiras discorda da decisão e, para discordar, usa como argumento o fato de que outras equipes e outras partidas já aconteceram, mesmo com surto de doença em alguns times. O protocolo da CBF prevê novos exames antes de cada partida nos jogadores relacionados pelo clube. Ou seja, caso o Flamengo não consiga o adiamento, deve indicar os seus 23 atletas a serem testados para levar para São Paulo. Até agora, já foram 8 partidas adiadas pela CBF desde a retomada das competições no início de agosto. No último final de semana, a CBF decidiu pelo adiamento de uma partida: Guarani do Ceará e Salgueiro de Pernambuco, com 12 de 24 do time cearense com Covid-19. E outra foi realizada com apenas 13 jogadores disponíveis num dos times. Foi o caso de Vila Nova e Palmas, quando o time de Tocantins jogou com apenas 2 jogadores no banco de reservas depois de um surto da doença no elenco. O Flamengo pede então adiamento, o Palmeiras é contra, a gente aguarda um posicionamento da CBF para saber o que acontece então nessa partida do Brasileirão que acontece no próximo domingo. Hoje, quarta-feira, é dia de Grenal 427 pela Libertadores da América. A bola rola no Beira-Rio 195 dias depois do primeiro duelo na história pela competição sul-americana, marcada pela pancadaria em campo e 8 expulsões, 4 de cada lado. O jogo acontece às 9h30 da noite. Será o 5º duelo entre Grêmio e Inter neste ano, com ampla vantagem para o tricolor até aqui: 3 vitórias e um empate. O time de Renato Gaúcho não sofreu nenhum gol do rival e já marcou 4.
O momento das duas equipes, porém, é bem diferente daquele que antecedeu o clássico na Arena, no dia 12 de março. Se antes o Grêmio era apontado como favorito pelo desempenho e por jogar em casa, agora é o Inter de Kudê que tem resultados mais consistentes nos últimos jogos e estará em casa, ainda que sem público. Jogão! Inter e Grêmio, 9h30 da noite. Outro jogo que promete muito é Vasco e Botafogo. A bola rola no mesmo horário em São Januário. O terceiro clássico em 10 dias apontará o classificado para as oitavas da Copa do Brasil. A vantagem é do time visitante. Por ter vencido por 1-0 no Newton Santos, o Botafogo avança até com empate. Derrota por 1 gol de diferença leva a decisão aos pênaltis. O Vasco precisa ganhar por 2 ou mais gols de diferença para continuar na competição. O gol fora não é mais critério de desempate. Os dois times, antes do torneio de mata-mata, se enfrentaram no Brasileirão. Vitória vascaína por 3-2. Na competição de pontos corridos, aliás, o Vasco tem melhor campanha, é o 5º colocado, mas vem de derrota, 1-0 para o Coritiba. Já o Botafogo, que empatou com o Santos, é o 18º e está na zona de rebaixamento. Mais um grande jogo então nessa quarta-feira de clássicos, dessa vez no Rio de Janeiro. Bola rola às 9h30 da noite, na Colina Histórica. Falando de NBA, os Nuggets estão vivos na disputa, que agora tem a série em 2-1 para o time de Los Angeles. Na noite desta terça-feira, o Denver Nuggets não teve que enfrentar somente o Los Angeles Lakers. O time do Colorado precisou enfrentar também a enorme frustração de ter perdido o jogo 2 no último lance. Mas como o mundo da NBA cansou de testemunhar nesse mata-mata, a equipe não é de baixar a guarda ou desanimar. Apesar da bola de Anthony Davis no estouro do cronômetro no domingo, os comandados de Michael Malone não esmoeceram, fizeram uma grande partida coletiva e venceram por 114-106. E na primeira vitória dos Nuggets na série, o que não faltou foi emoção. 2-1 agora e os Nuggets estão mais vivos do que nunca. O próximo jogo entre as equipes, jogo de número 4, acontece amanhã, quinta-feira, às 10 da noite. Vamos juntos nessa quinta-feira. Começo falando sobre a eliminação do Vasco na Copa do Brasil. O Botafogo avança e está nas oitavas de final. Após vencer o primeiro jogo por 1-0, o time alvinegro empatou em 0-0 com o Vasco na Colina Histórica pelo jogo de volta da quarta fase e garantiu a classificação. Com isso, o Botafogo garantiu uma bolada de dinheiro. A premiação para os times que avançam para as oitavas de final da Copa do Brasil é de 2,6 milhões de reais. Com a necessidade de marcar para levar o confronto pelo menos para os pênaltis, o Vasco foi com tudo para cima do Botafogo no final do jogo. Após Andrei sofrer falta pela direita, aos 50 minutos, até o goleiro Fernando Miguel foi para a área para tentar o gol, que acabou não saindo. O problema do Vasco foi no restante da partida. Um time que parecia que não precisava do gol, tocando bola lateralmente, demorando demais para ir para o ataque. E por isso, talvez, a eliminação tenha acontecido. O Vasco não parecia um time que precisava do resultado ao longo de toda a partida ontem, com exceção do final do jogo, quando aí sim todo mundo, inclusive o goleiro, foi para dentro da área do Botafogo tentar um último gol para levar a partida para os pênaltis. Não deu, e o Botafogo está classificado para a decisão só com aquele golzinho de Babichou na partida de ida. Agora o adversário do Botafogo será definido por sorteio na próxima quinta-feira, dia 1º de outubro. Vale lembrar que a próxima fase da Copa do Brasil tem a participação dos times brasileiros que disputam a Libertadores da América. As duas equipes voltam a campo no final de semana, já pelo Brasileirão. Olha, no outro clássico, o Grenal deu Grêmio mais uma vez. Se há alguém por ser saudado após o segundo Grenal da Libertadores nesta quarta-feira, esse alguém é Renato Portaluppi. A vitória do Grêmio por 1-0 sobre o maior rival é a resposta e o argumento para o treinador acabar com a pressão sobre ele, ganhar novamente a torcida e carimbar as mudanças na equipe. Nos últimos dias, o ídolo trabalhou nos bastidores e nos microfones, reafirmando a qualidade do elenco e minimizando os resultados ruins. O gol de PP no Beira-Rio levou o Grêmio ao 10º Grenal sem perder. O maior período é de 13 partidas, entre 1999 e 2002, e são pelo menos mais 2 na temporada. Depois de repetir insistentemente que havia exagero nas cobranças, Renato viu o cenário perfeito para desabafar depois de vencer mais um Grenal. É bom que se diga que a torcida do Grêmio chegou a ir à arena protestar, justamente depois de uma derrota na Libertadores.
Que isso, hein? Renato dando a volta por cima e mostrando que sabe o que tá fazendo com o Grêmio. 1 pro Grêmio, 0 pro Inter. Vitória do Tricolor no Grenal. Agora na classificação do Grupo E, o Grêmio igualou o Inter com 7 pontos, mas o Colorado segue na liderança devido ao saldo de gols, 3-1. O Tricolor é o segundo colocado. Vamos falar de coisa séria, o surto de Covid-19 no Flamengo. O Flamengo teve o seu elenco varrido pela Covid-19 após a viagem ao Equador. Após 16 jogadores testarem positivo para o novo coronavírus, o plantel rubro-negro se viu reduzido a 10 atletas de seu grupo profissional em condições de jogo para a partida contra o Palmeiras, no próximo domingo. Lembrando que, como a gente já falou por aqui, a diretoria rubro-negra tenta adiar a partida. Dos 10 atletas, 7 deles já foram infectados pelo coronavírus anteriormente e estão imunes. Além deles, há aqueles que não foram infectados: o volante Thiago Maia, o meia PP e o atacante Pedro. O regulamento do Brasileirão indica que cada clube pode inscrever até 40 jogadores na competição. Todo o elenco profissional do Flamengo está inscrito naturalmente, além de jovens da base. Mas também há a possibilidade de usar qualquer jogador das categorias de base e tenha pelo menos 2 anos de contrato. A diretoria convocou 7 jogadores que estavam com a equipe sub-20 para reforçar o profissional. Problemas no Flamengo então, que segue tentando adiar a partida. A CBF pensa no caso, mas ainda não definiu o que vai acontecer com Palmeiras e Flamengo, jogo do final de semana no Brasileirão. O Flamengo que vive um terrível mês de setembro, agora com esse surto de coronavírus. Me despeço hoje falando sobre Fluminense na Copa do Brasil. A bola vai rolar em Goiânia. No jogo de ida, 1-0 para o tricolor carioca, que pode até empatar para avançar na competição. O Dragão precisa vencer por 2 de vantagem ou devolver um placar com a diferença mínima de gols para levar a decisão para os pênaltis. No Atlético, Wagner Mancini está confiante após as últimas atuações. No último sábado, pela Série A, o Dragão perdeu por 4-3, é verdade, mas jogou muito bem. Apesar da fase não ser boa em termos ofensivos, o Fluminense viajou para Goiânia confiante em buscar a classificação e encerrar um jejum de 5 anos sem eliminar times da Série A na Copa do Brasil. Para isso, a diretoria não poupou esforços e fretou voos na volta de Recife, onde o tricolor perdeu do Sport no domingo, e na ida para Goiânia, para ganhar mais tempo de descanso e de treino. Duelo então de Atlético Goianiense e Fluminense, a bola rola às 8 da noite no Estádio Olímpico, em Goiânia. Vamos juntos nessa sexta-feira. Começo falando sobre o caso que envolve Flamengo e Palmeiras. A CBF negou o pedido de adiamento do jogo pelo Flamengo, que agora recorre ao STJD. Na manifestação na noite de ontem, a CBF negou o pedido do Fla de adiamento da partida. A entidade argumentou que há jogadores para serem convocados e utilizados, como os 7 retirados do Brasileirão Sub-20 antes do jogo contra o Internacional em Porto Alegre. Em carta assinada pelo diretor de competições Manuel Flores, a CBF diz que entende os motivos do rubro-negro, mas ressalta que há elenco suficiente para a partida, com a possibilidade de inclusão de mais 6 jogadores. Além disso, lembra que casos análogos foram indeferidos, ressaltando que toma a medida adequada e isonômica sobre o assunto. O Flamengo ainda tenta o adiamento no STJD. O clube entrou no início da noite de ontem para tentar adiar o jogo de domingo com o Palmeiras. O jurídico do rubro-negro se antecipou à resposta da CBF e protocolou um pedido de tutela de urgência no STJD para a remarcação da data. Segue a polêmica então. A CBF fala de isonomia para manter a partida, uma vez que manteve jogos de outros clubes em casos semelhantes, e aí o Flamengo foi direto então ao STJD para tentar o adiamento da partida. O Palmeiras fica no aguardo então da decisão, mas tem treinamento marcado e protocolo sendo seguido à risca. Os palmeirenses retornaram de Assunção, no Paraguai, na madrugada da última quinta-feira. Seguindo o protocolo, algumas pessoas da delegação já realizaram testes para a Covid-19 em controle pós-viagem. Todos serão examinados e testados ainda nessa sexta-feira para a partida então de domingo, nesse protocolo rígido de testes após e antes das partidas. Vamos falar sobre o vexame do Fluminense. O Atlético Goianiense está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil e com muita justiça, diga-se de passagem. O time de Wagner Mancini, mesmo sem uma grande atuação, teve o domínio do jogo nos 90 minutos diante de um Fluminense lento e perdido em campo.
Com gols de Chico, do ex-tricolor Marlon Freitas e de Matheus Vargas aos 47 do segundo tempo, o Dragão venceu por 3-1 e evitou o drama dos pênaltis. Lucas Claro descontou para o Flu, mas não foi o suficiente depois da vitória por 1-0 no jogo de ida. Com a eliminação, além de perder um dinheiro que seria importantíssimo para a sequência da temporada, de 2,6 milhões de reais só por passar para as oitavas de final, o tricolor carioca aumenta a sua sina e agora já está há 6 anos sem se classificar sobre um time de Série A na Copa do Brasil. E na volta do time para o Rio de Janeiro, os torcedores protestaram no aeroporto com faixa contra o presidente Mário Bittencourt, o técnico Odair Hellmann e o diretor Paulo Angione. No entanto, o grupo não teve acesso à delegação tricolor. O Fluminense, que foi eliminado precocemente na Sul-Americana pelo pequeno La Calera do Chile, e agora sai também precocemente na Copa do Brasil para o Atlético Goianiense. Libertadores da América, o Santos bateu o Delfim fora de casa e está muito perto de se classificar na Libertadores. O Peixe começou bem, abriu o placar com Marinho e viu um rival ser expulso, mas sofreu um gol no segundo tempo e saiu do sufoco graças a Jean Mota, que entrou e marcou no seu primeiro toque na bola. Delfim 1, Santos 2 e o Santos muito próximo da classificação à próxima fase da Libertadores da América. NBA, LeBron e Davis ofuscam Murray. Lakers batem os Nuggets e ficam a uma vitória da final da NBA. A dupla de superastros do Los Angeles Lakers lidera a equipe com a ajuda de coadjuvantes e estragou o novo show de Jamal Murray, com vitória por 114-108, abrindo 3-1 na final da Conferência Oeste. Lakers próximos então da grande final da NBA de 2020. Me despeço hoje falando sobre as partidas do Brasileirão no final de semana. O Sport venceu o Corinthians na Ilha do Retiro no meio de semana, em jogo adiantado da rodada de número 12. Inter e São Paulo fazem um grande jogo no Beira-Rio neste sábado às 19 horas, mesmo horário para Atlético Paranaense e Bahia, na Arena da Baixada. No Mineirão, mais um jogão, Atlético Mineiro e Grêmio, às 9 da noite. Já no domingo, às 11 da manhã, a bola rola para Vasco e Bragantino em São Januário. Palmeiras e Flamengo jogam no Allianz Parque às 16 horas, ainda sob muita incerteza. Ceará e Goiás jogam no Castelão às 18h15, mesmo horário para Atlético Goianiense e Botafogo no Estádio Olímpico em Goiânia. Às 8h30 da noite é a vez de Santos e Fortaleza na Vila Belmiro. E o contestado Fluminense entra em campo no Newton Santos na segunda-feira, às 8 da noite, para jogar contra o Coritiba. Na tabela de classificação, o líder é o Atlético Mineiro com 21 pontos. O Inter tem 20, São Paulo e Palmeiras 18 pontos. Vasco, Flamengo e Sport tem 17. O Santos tem 16, Fortaleza 15, Fluminense 14. Ceará e Grêmio tem 13 pontos. Corinthians e Atlético Goianiense 12, Atlético Paranaense e Coritiba 11 pontos. Na zona de rebaixamento, Bragantino e Botafogo com 10, Bahia 9 e Goiás 8 pontos. Tá, então, galera, esse é o Papo de Esporte dessa semana, mas na semana que vem eu volto com muito mais pra você. Não se esqueça de compartilhar com os amigos o nosso podcast, que está disponível em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal Papo de Esporte no YouTube. Um forte abraço e até a semana que vem!